Ana Gomes, muito boa noite, bem-vinda. Boa noite. Foi uma semana marcada por vários temas quentes. Um deles, o Orçamento do Estado, foi apresentado pelo Governo. Vamos começar por aí o comentário desta semana, pelas novidades que traz este orçamento e também por uma questão em concreto que no fundo acabou por pautar várias reações ao documento. A pergunta se este é ou não um orçamento eleitoralista. Tenho uma resposta para essa pergunta. Tenho, é que não é. E é que é a maneira da oposição, CDS e PSD, fazerem prova de vida, mas de alguma maneira desacreditam-se. Porque nenhum português, incluindo, estou convencida, os próprios eleitores do PSD e do CDS, fica escandalizado com o facto de o Governo estar a fazer aquilo que se propôs. Numa filosofia que correspondeu ao dos últimos orçamentos, dos 3 anteriores orçamentos, e que é de continuar a corrigir o terrível empobrecimento destrutivo que resultou da receita do governo do tempo da Troika e do governo, portanto, de Passos Coelho. E a outra razão principal é porque estamos a falar do orçamento com o déficit mais baixo da história. 0,2%, dizer que é eleitoralista. O que é que quer dizer eleitoralista? É que há um oportunismo que se vai arrebanhar dinheiro para distribuir benesses. Os portugueses não são parvos. Se já no passado viram que houve orçamentos eleitoralistas em que foram prometidas benesses e depois não eram sustentáveis e deram maus resultados, como sabemos. Mas não é o caso neste momento, porque isto vem de facto numa trajetória que é de consolidação das contas públicas, ao mesmo tempo que temos o déficit mais baixo prevê-se 0,2%, temos também o maior decréscimo do desemprego, não é? De 12%, acima de 12% a 2015 para 6% de acordo com as previsões deste orçamento. Num contexto em que a riqueza nacional, o PIB, cresceu em termos nominais 20% nestes anos e em que a dívida pública foi dramaticamente reduzida, de 128,8% para 120%. Essa é uma das críticas que é feita, portanto, que do meu ponto de vista nenhum português subscreve. A oposição diz isso e é isso que vai justificar que vai votar contra. Há um outro setor que diz, bom, já que os resultados são estes, pois então é o momento de aforrar mais e de diminuir mais a dívida, porque não se controla. Até porque, segundo algumas contas, a carga fiscal ainda está ao nível que estava antes da intervenção da Troika. Isso é verdade, mas de qualquer maneira as receitas de que se vale o Governo para poder redistribuir, naturalmente são as receitas que resultam de haver mais atividade económica e de ter diminuído o desemprego, não é? E, portanto, as receitas fiscais terem a subir e, por outro lado, ter descido substancialmente aquilo que pagamos pela dívida, porque foi este Governo que nos tirou do procedimento de déficit excessivo na União Europeia e também tirou o país da classificação de lixo nas 3 agências de rating. Eu não acho que seja aceitável que estejamos dependentes dessas agências de rating, mas a realidade é que estamos no contexto internacional. Portanto, do meu ponto de vista, é o orçamento que vai orientado exatamente para uma redistribuição e com medidas que têm um impacto social considerável. Podemos discutir a ideia, o passo social único é certamente da maior importância para 5 milhões de portugueses. Os manuais escolares gratuitos, posso discutir se poderia ser feito com alguma, tendem atenção o rendimento progressivo das famílias, o rendimento das famílias, ou o IVA na eletricidade é outra redução que também eu gostaria que fosse ainda maior, mas que é já significativa, e há certamente áreas onde há ajustamentos pontuais a fazer e eu espero que se façam em sede da discussão na especialidade.
Por exemplo, ainda na semana passada aqui louvei o facto de se anunciar que finalmente o Banco de Portugal iria ter a obrigação de partilhar com a autoridade tributária os dados em seu poder, designadamente para evitar o branqueamento de capitais e a fuga ao fisco, mas, segundo entretanto apurei, a disposição proposta é que se aplique apenas para o futuro. Ora, do meu ponto de vista, não pode ser. Isto tem que ir pelo menos lá atrás aos dados dos RERTs, das amnistias fiscais que foram dadas em 2005, com Sócrates em 2010, ainda com Sócrates em 2012, com Passos Coelho, porque esses dados são muito importantes para, efetivamente, se combater a evasão fiscal, todos os esquemas, como, por exemplo, das transferências para offshore sem controle, como aconteceu com o apagão fiscal, ou o próprio branqueamento de capitais, e para cumprir as diretivas europeias nesta matéria, designadamente a diretiva chamada DAC, de Cooperação Administrativa. Portanto, eu espero que isso seja revisto. Eu própria escrevi ao Presidente da Assembleia da República e ao Presidente do meu grupo parlamentar e ao Ministro das Finanças a propor que essa disposição se aplique, portanto, tenha esse efeito retroativo e não é inconstitucional de maneira nenhuma. Outros aspectos que, por exemplo, há um aspecto que eu penso que precisa de ser esclarecido, porque a comunicação não foi muito boa, que é a questão relacionada com as reformas. Portanto, aparentemente deixa de se penalizar as reformas antecipadas para pessoas que tenham mais de 40 anos de serviço e mais de 60 anos de idade, mas aparentemente há aí uma confusão com o que é que se passa com o regime transitório. Será só para aqueles que atinjam os 40 descontos aos 60? Do meu ponto de vista, aí há um aspecto que precisa de ser clarificado. De qualquer maneira... Já que fala nisso, Ana Gomes, até porque hoje também ouvimos o líder da UGT exigir que o Governo cumpra as expectativas que foi gerando, não só para nessa questão das reformas antecipadas, mas também para a questão dos professores. O Governo anda aqui, de alguma forma, a gerir mal as expectativas? Não, eu penso que aqui esta é uma área muito sensível, designadamente para o Bloco e para o PC, portanto para os apoiantes desta solução de governo, que de resto fizeram logo questão de fazer anúncios, e depois houve alguma contradição, ou pelo menos o discurso não estava muito articulado com o Ministro da Segurança Social, e até há relatos de que teria sido uma questão que depois teria sido à última hora, digamos, decidida pelo próprio Primeiro-Ministro. Portanto, esta é uma das questões que certamente merece clarificação no processo ainda que vai seguir-se da discussão do orçamento. Do meu ponto de vista, há outros aspectos que são para prosseguir em próximos orçamentos. A Sara referia-se aos escalões do IRS, também, que estão ainda aos níveis confiscatórios da Troika. E do meu ponto de vista, essa é uma questão essencial para mudar num futuro. A prometida baixa do ISP, portanto, sobre os combustíveis. Enfim, há outros aspectos que já se anunciam, positivos, a história do PEC, do Pagamento Especial por Conta. Isso vai certamente ser positivo para as empresas e designadamente as pequenas e médias empresas, mas há aspectos, digamos, do própria redistribuição que é feita pela via fiscal que eu esperaria que num futuro governo efetivamente se avance por aí. Para já, de qualquer maneira, eu penso que este é um orçamento muito positivo, desde já que tenha sido conseguido. Ninguém há 3 anos diria que conseguiríamos ter uma legislatura completa com 4 orçamentos aprovados. E sem dúvidas em relação à aprovação, depois na generalidade pelos parceiros de esquerda, já sabemos que do lado da direita, obviamente o Governo não conta com esses votos. Mas não são necessários. Como digo, a direita acha que é assim que faz prova de vida. Eu penso que muitos votantes dos partidos da direita realmente não acompanham e sobretudo, com o tipo de linguagem que está a ser usada, orgia orçamental, boda aos eleitores, e sobretudo essa ideia de que, já que se obtiveram estes resultados, então vamos abater na dívida. Não, trata-se de repor direitos que foram retirados aos cidadãos, e o Estado tem que ser pessoa de bem e tem que cumprir, embora gradualmente, tem que repor esses direitos e, sobretudo,
os meios humanos para que funcionem os serviços públicos essenciais. O Serviço Nacional de Saúde é a grande prioridade para os portugueses, o ensino público, as questões de transporte público, por exemplo, ainda agora discutimos a ferrovia, que era uma questão absolutamente estratégica para o país e para a Europa e que está como está porque houve um desinvestimento total. Portanto, para que essa reposição gradual se faça, penso que este projeto orçamental é positivo, vai no bom sentido, mas não exime cada um de nós, cidadãos, de exercermos também o controle que deve também ser feito na Assembleia da República e nesse aspecto, do meu ponto de vista, as críticas do PSD e do CDS me parecem-me completamente desajustadas, porque, no fundo, esta estratégia, está demonstrado, é saudável, é sustentável, é economicamente positiva, não serve apenas desígnios políticos oportunistas e eleitoralistas. Falou aí na questão do investimento na saúde. Precisamente a área da saúde tem, a partir desta semana, uma nova cara à frente do Ministério. Na semana passada falávamos da admissão do Ministro da Defesa, possivelmente ainda longe de bem que haveria mais mudanças. Foram mudanças que a surpreenderam, Ana Gomes? Bom, eu acho que a remodelação substancial, digamos, do Governo, com vários ministros e secretários de Estado substituídos, resultou de um sentido agudo da oportunidade e da habilidade política do Primeiro-Ministro, no momento em que, efetivamente, o caso de Tancos estava a envenenar completamente as percepções públicas. E, nesse aspecto, acho que ele foi oportuno, embora haja, enfim, distintas percepções em relação às condições como isso foi operado e ao que resultou. Eu penso que as duas questões fundamentais são, de facto, as questões da defesa, relacionado com o caso de Tancos, e da energia. O caso da defesa, penso que foi boa a escolha que o Primeiro-Ministro fez, de João Gomes Cravinho, que é indiscutivelmente uma pessoa séria e capaz, e que, desde logo, agiu designadamente, tornando concretizado aquilo que era inevitável e que já muito devia ter sucedido, que era a admissão do SEM. De resto, em si próprio, essa admissão vem por responsabilidade do próprio ex-SEM, envolta numa série de contradições. Depois e aí deixe-me dizer que eu acho que, mais uma vez, é a questão do apuramento da investigação judicial que importa. E, aliás, o apuramento dos factos que também possa vir a ser feito agora pela Comissão Parlamentar de Inquérito que vai seguir-se. Não vale a pena embarcar, já vimos que há aí umas tentativas de criar umas construções, umas desinformações para pôr em causa o próprio Presidente da República e o próprio Primeiro-Ministro. Eu continuo convencida que o Ministro anterior não sabia do que é que estava a passar, o que não desculpa em nada, digamos, do ponto de vista da sua responsabilidade política, e por isso ele assumiu a decisão de se ir embora. Saída, não é? Agora, penso que há aqui uma questão fundamental que nos importa absolutamente preservar, que é a credibilidade das Forças Armadas e, em particular, do Exército. E aí, o apurar-se do que é que se passou é essencial e, de facto, até este momento não se apurou. Ninguém percebe quem é que roubou, quem é que o cobriu, que cumplicidades é que havia dentro do Exército, e aqui as responsabilidades são políticas, são também institucionais dentro do próprio Exército. E, portanto, eu espero que agora, com o novo Ministro, que já deu provas de atuar rapidamente, de facto se vá ao fundo da questão e que não se embarque por essas teorias de conspiração que alguns, com intuitos políticos, querem fazer, e isso é malsão, digamos, mas tem que saber a verdade e tem que se tirar todas as consequências políticas e criminais para quem quer que tenha sido conivente ou ator daquele esquema, e vamos lá ver se é um esquema pontual. Enfim. Vamos ao outro assunto. O tema da energia. O tema da energia, eu tenho pena que Seguros Santos tenha saído, porque Seguros Santos, o secretário de Estado, bateu-se
para fazer frente à EDP, e a EDP é neste momento uma empresa controlada pelos chineses, com um albergue chinês lá dentro, não é um albergue espanhol, é um albergue chinês, em termos políticos, da direita à esquerda, do inefável Dr. Catroga ao inefável Dr. Amado, passando pela inefável Dra. Cardona, e há cerca de 500 milhões de euros que estão em disputa entre o Estado e a EDP, relacionados com rendas excessivas do passado ou exigências da EDP em relação a rendas que ainda pensa poder receber. Ter um governante forte nessa matéria é realmente importante. João Galamba é um governante forte nessa matéria? Eu acho que João Galamba, eu tenho pena que Seguro Santos tenha ido embora, porque acho que ele levou por dentro esse combate. Mas penso que João Galamba também tem todas as condições para o prosseguir. E é isso que eu espero dele. É um economista, sabe fazer contas, tem capacidade de intervenção política, não tem medo. Portanto, eu espero que João Galamba vá exatamente nessa mesma linha de afrontar a EDP, o poder que é a EDP. O facto de não ter aqui uma experiência particular com este tema em concreto. A experiência política, o que importa é a experiência política. Sabe que no governo britânico ninguém tem experiência de nenhuma das questões de que vai tratar. O que importa é ter experiência política. E neste caso, nós precisamos de alguém que tenha experiência política, porque ainda por cima hoje na União Europeia há muito mais sensibilidade. Quando a União Europeia deixou no tempo da Troika que quer a REN, quer a EDP passassem para o controle do Partido Comunista Chinês, poucas vozes, eu fui uma delas, se insurgiram contra isso e questionaram a Comissão, e a Comissão deu respostas inacreditáveis na linha das posições neoliberais da época, o mercado tudo regularia, mas hoje a sensibilidade é diferente. E ainda recentemente tive uma carta do Presidente Juncker que exatamente diz: hoje há uma sensibilidade, e a própria Comissão acabou de propor um regulamento exatamente para se identificar as áreas de críticas que não podem estar sujeitas a controle externo e onde, em última análise, se aplicarão as regras do mercado interno, e é onde os Estados têm que fazer avaliações de risco. Portanto, o Estado português não pode isentar-se deste tipo de considerações e, nesse sentido, não pode sucumbir às pressões do lobby da EDP, que se podem fazer de muitas maneiras, não só pela via do tal albergue chinês de que eu há pouco falava. Vamos ao nosso último tema desta semana. É infelizmente um tema bastante preocupante. Estamos a falar de violência contra jornalistas. Falamos do caso que acabou por marcar a semana, o de Jamal Khashoggi, mas também há questões e casos relacionados com jornalistas de investigação europeus assassinados. Exatamente. Que reflexão é que isto merece, Ana Gomes? Bom, o caso Jamal Khashoggi é absolutamente condenável e escandaloso, e só possível porque a Arábia Saudita tem a percepção de que tudo lhe é permitido, ainda por cima tendo um amigo como Trump na Casa Branca, não é? Que tem dado os sinais que deu, designadamente a Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, bom, o ano passado prendeu não só 700 elementos da sua própria família, e como também prendeu o primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri. Teve que lá ir à França libertá-lo, e de facto não tem nenhuma contemplação, como se viu neste caso. Eu penso que isto tem muito a ver com a permissividade que líderes de potências que deviam ser democráticas e que deviam estar atidas às regras de convivência, às regras de regulação, do quadro das Nações Unidas, etc., os direitos humanos, efetivamente o descontrole. E é por isso que vemos a Arábia Saudita com este despudor cometer este assassinato, com particulares requintes de malvadez no consulado saudita na Turquia. Os turcos tinham, obviamente, esquemas de espionagem, e certamente foram os turcos que puseram cá fora toda a informação, que fez a própria Arábia Saudita, depois de N contradições, acabar por assumir que efetivamente houve o crime. E ainda não sabemos e agora tudo, vai encontrar uns bodes expiatórios, mas pelo menos já admitiu que havia o crime. Mas este tipo de situação
Aliás, há quem nos Estados Unidos diga que Trump, que tem estado a ajudar a Arábia Saudita a cozinhar a explicação e o desfecho, Trump tem interesses, porque Trump teria sido bailed out, ajudado por membros da família real saudita, quando antes de se candidatar sequer às eleições estava numa situação financeiramente muito complicada. Eu penso aqui que é pena que a União Europeia não tenha falado mais forte e grosso. Antes, só ontem é que a senhora Mogherini disse alguma coisa de marcante de alguma maneira do que já muita gente teria dito. E depois de 3 países da União Europeia, aliás, vendedores de armas à Arábia Saudita, 2 deles, pelo menos, a França e a Grã-Bretanha, e juntamente com a Alemanha, terem vindo fazer um comunicado que, do meu ponto de vista, é de facto infeliz para a União Europeia, porque devia ter sido a alta representante da União Europeia a falar claramente. Isto que resulta, de facto, de haver muitos governos controlados e que tudo submetem ao dinheiro, e é por isso que, por exemplo, também tivemos o caso Skripal na Grã-Bretanha, resultado dos esquemas perversos em que a Grã-Bretanha se deixou penetrar pelo capital, neste caso russo. Temos o caso do diretor da Interpol chinês, que desapareceu, voltando à China. E, portanto, há um sentimento de impunidade que não é possível. Na Europa isto também está a acontecer, em particular com jornalistas de investigação. Esta semana assinalou-se, eu estive em Malta, um ano sobre o caso do assassinato à bomba da jornalista Daphne Caruana Galizia. Eu estive lá nesse dia. O que é escandaloso é que até hoje não se tenha descoberto, porque o governo está a boicotar a investigação, quem foram os mandantes desse assassinato. Entretanto, morreu o jornalista Janko Kuciak na Eslováquia, a sua parceira. Morreu recentemente assassinada a jornalista Victoria Martinova na Bulgária. Todos a investigar, entre outros aspectos de corrupção e de esquemas de grave criminalidade organizada, desvios de fundos comunitários. E perante isto, de facto, tem sido muito insuficiente a resposta dos governos europeus. E, portanto, não admira, o mundo está muito perigoso. Hoje acabámos de ter a notícia de que Trump, até fuga para a frente, pôs em causa o próprio acordo nuclear com os Estados Unidos, com a Rússia. Estamos num mundo muito perigoso, e o mais perigoso de tudo é justamente haver o sentimento de impunidade e não haver regras, e os governos autoritários pensarem que se podem dar ao luxo de praticar todos estes desmandos e crimes intoleráveis. É aqui que, mais uma vez, a União Europeia devia ter feito a diferença. E aqui fica também esse alerta importante. Ana Gomes, foi como sempre. Deixe-me só fazer uma pequena referência às nossas forças da GNR que têm salvo vidas no Mediterrâneo. É uma área, é muito importante. Podia fazer mais nesta matéria aqui, no acolhimento a refugiados e a migrantes. E também deixe-me só dizer que, como muita gente, fiquei absolutamente perplexa e preocupada com as declarações do juiz Carlos Alexandre, que são altamente descredibilizadoras para a justiça, e é evidente que é a última coisa que eu quero, é que haja descredibilização da justiça no nosso país. Aqui que ficam essas 2 notas também finais. Ana Gomes, obrigada, boa noite, boa semana. Obrigada. Vamos fazer agora um curto intervalo neste Jornal do Domingo. Até já.